Você sabia que um simples som do coração pode revelar muito sobre o funcionamento desse órgão? Hoje vamos entender o que as alterações da primeira bolha cardíaca podem nos dizer. A primeira bolha representa o fechamento das válvulas atrioventriculares, principalmente a válvula mitral. E sim, ela muda dependendo do que está acontecendo dentro do nosso coração. Vamos começar com a primeira bolha aumentada. Ela é mais intensa, mais seca, um som bem marcante. Geralmente aparece quando o coração está mais ativo, como em situações de febre, exercício físico, hipertiroidismo, ou quando há estenose mitral, que é um estreitamento da válvula mitral. Nesse caso, o fechamento é mais violento, o que gera um som bem mais forte. Agora, se a bolha está diminuída ou abafada, temos outro cenário. Isso pode acontecer em casos de insuficiência mitral, quando a válvula não fecha bem, ou infarto do miocárdio, onde a força de contração está reduzida. Também pode ocorrer em bloqueios atrioventriculares com uma PR muito prolongada. E o que dizer do desdobramento da primeira bolha? É raro, mas pode surgir em bloqueios de ramos direito, quando as válvulas tricúspide e mitral se fecham em momentos diferentes. Você já ouviu falar na bolha em canhão? É uma bolha que parece um estalo explosivo. Acontece quando o átrio e o ventrículo se contraem ao mesmo tempo, como nos bloqueios atrioventriculares totais ou em alguns batimentos durante fibrilação atrial. Ao escutar bem a primeira bolha, não é só um detalhe técnico, é um verdadeiro olhar clínico através do som. O estudo das alterações da segunda bolha cardíaca inclui análise de sua intensidade, timbre, tonalidade e desdobramentos. A intensidade deve ser analisada nas áreas de base do coração, os focos aórtico e pulmonar, e deve levar em conta os fatores seguintes: a posição das válvulas no início do fechamento, condições anatômicas das válvulas, pressão na circulação sistêmico-pulmonar e a própria transmissão do som. Ao analisar o timbre e tonalidade, é preciso procurar pelo endurecimento das válvulas semilunares, que conferem à bolha um som seco. Por fim, ao analisar o desdobramento da segunda bolha cardíaca, é necessário auscultar o foco pulmonar, onde se distinguem os componentes aórtico e pulmonar. Além do desdobramento fisiológico, há formas patológicas. O desdobramento constante e variável ocorre no bloqueio do ramo direto. O atraso no fechamento da válvula pulmonar leva a um desdobramento persistente que se acentua na inspiração. O desdobramento fixo é típico da comunicação interarterial. Devido ao fluxo aumentado para o ventrículo direito, o componente pulmonar se atrasa igualmente durante inspiração e expiração, mantendo o intervalo fixo entre os componentes. Já o último, desdobramento invertido paradoxal, surge no bloqueio do ramo esquerdo em estenose aórtica grave. O componente aórtico ocorre depois do pulmonar e o desdobramento aparece na expiração, invertendo o padrão fisiológico. A terceira bolha cardíaca, o B3, ocorre logo após a segunda bolha e está associada ao preenchimento rápido ventricular, sendo mais detectada com o paciente em decúbito lateral esquerdo ao auscultar o foco mitral. Em crianças e adultos jovens, um B3 ativo pode ser fisiológico, refletindo o ventrículo com boa complacência. Em adultos acima de 40 anos, sua presença é geralmente patológica, podendo indicar insuficiência cardíaca com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, insuficiência mitral significativa e estados hiperdinâmicos, como na tireotoxicose ou anemia grave. O som é descrito como suave e semelhante ao trote de um cavalo. A quarta bolha cardíaca ocorre imediatamente antes da primeira bolha, sendo gerada pela contração atrial contra o ventrículo não complacente. Ela é melhor auscultada também no foco mitral, com o paciente em decúbito lateral esquerdo. Ela é sempre patológica e associada a hipertrofia ventricular esquerda, por hipertensão arterial ou estenose aórtica, isquemia miocárdica ou infarto do miocárdio recente, cardiomiopatias, sobretudo a hipertrófica obstrutiva. A sua presença exige ritmo sinusal, pois depende da sístole atrial. Em caso de fibrilação arterial, por exemplo, a B4 desaparece. Eu vou falar um pouco agora sobre os estalidos e cliques na ausculta cardíaca. Na semiologia cardíaca, a ausculta é uma parte fundamental do exame físico, pois nos permite identificar sons anormais que podem sugerir alterações no funcionamento ou na estrutura do coração. Dentre esses sons anormais, os estalidos e cliques se destacam por serem sinais acústicos que não fazem parte do ciclo cardíaco normal.
Eles geralmente estão associados a doenças valvares, ou seja, a problemas nas válvulas cardíacas, e podem nos ajudar no diagnóstico precoce dessas condições. Por isso, reconhecer e interpretar corretamente esses sons é essencial para a prática clínica. Agora eu vou aprofundar um pouco sobre o estalido cardíaco, também conhecido como opening snap ou snap de abertura. Esse é um som breve, seco e agudo, que ocorre logo no início da diástole, ou seja, pouco depois do segundo ruído cardíaco, o B2. Ele está fortemente associado à estenose mitral, principalmente quando ela é de origem reumática. O que acontece é o seguinte: mesmo com a válvula mitral espessada e estreitada, ela ainda tem um certo grau de mobilidade. Então, quando a pressão do átrio esquerdo se torna maior que a pressão do ventrículo esquerdo, a válvula se abre de forma súbita e rápida, e isso gera esse som típico de estalo. É um sinal muito importante na ausculta, pois pode indicar a presença de uma estenose mitral significativa. Aqui a gente entende melhor o mecanismo por trás do estalido cardíaco. Durante a diástole, o sangue sai do átrio esquerdo e vai para o ventrículo esquerdo, e para isso a válvula mitral precisa se abrir. Em um coração normal, essa abertura é totalmente silenciosa, mas quando a válvula está estenosada, ou seja, estreitada, fibrosada e às vezes parcialmente calcificada, ela ainda consegue se abrir, só que com mais dificuldade. Essa abertura é mais tensa, limitada e acontece de forma abrupta, principalmente quando a pressão no átrio esquerdo está aumentada. É essa abertura forçada e repentina que gera o som seco do estalido. Um detalhe importante é o intervalo entre o segundo ruído cardíaco, B2, e o estalido. Esse intervalo tem um valor diagnóstico. Quando mais cedo o estalido aparece após o B2, maior a pressão no átrio esquerdo, o que indica que é a estenose mais grave, ou seja, a precocidade do estalido é um marcador de severidade da doença. Cliques. O clique cardíaco é um som anormal de curta duração, com timbre agudo e metálico, que ocorre durante a sístole e é detectado durante a ausculta cardíaca. Ele representa uma alteração estrutural nas válvulas cardíacas ou nas grandes artérias, sendo um achado semiológico importante que aponta para doenças cardíacas específicas. Os cliques são classificados como sons intracardíacos de ejeção ou de prolapso, e o seu momento exato dentro do ciclo cardíaco ajuda a diferenciar suas causas. Os cliques são subdivididos em dois tipos principais, o clique sistólico de ejeção e o clique mesossistólico. Em relação ao clique sistólico de ejeção, ele ocorre no início da sístole logo após o primeiro ruído, a bolha 1, sendo associado à abertura das válvulas semilunares anormais, aórtica ou pulmonar. Entre as suas causas estão a estenose aórtica congênita bicúspide, a estenose pulmonar e a dilatação da aorta ou da artéria pulmonar. Ele é melhor ouvido na base do coração, principalmente no foco aórtico e pulmonar. O clique mesossistólico, também conhecido como prolapso da válvula mitral, acontece no meio da sístole, podendo ser acompanhado pelo sopro sistólico tardío. Ele é melhor ouvido no foco mitral e fica mais precoce com a realização de manobras de diminuição do retorno venoso. Os sopros. Os sopros são produzidos por vibrações decorrentes de alterações do fluxo sanguíneo. Em condições normais, o sangue flui como corrente laminar, ou seja, um movimento ordenado de partículas. Quando forma turbilhões nessa corrente, surgem vibrações que originam os ruídos, denominados sopros. Existem alguns critérios para avaliar semiologicamente um sopro. São eles: situação no ciclo cardíaco, localização, irradiação, intensidade, timbre e tonalidade e a modificação com a fase da respiração. E os sopros surgem devidos a diversos mecanismos de formação. São eles: aumento da velocidade da corrente sanguínea, diminuição da viscosidade sanguínea, passagem de sangue através de uma zona estreitada para uma zona dilatada e para uma membrana de borda livre. Quanto à situação no ciclo cardíaco, os sopros podem ser sistólicos, diastólicos e cistodiastólicos ou contínuos. Os sopros sistólicos são classificados em dois tipos. O primeiro deles é o sopro sistólico de ejeção, que ocorre quando o sangue está saindo do coração durante a sístole. É um sopro crescendo e depois diminuindo. Normalmente está relacionado à estenose aórtica ou pulmonar, onde o sangue tem dificuldade de passar pela válvula estreita, que gera o som. E o segundo tipo de sopro sistólico é o de regurgitação. Ele acontece quando o sangue volta para trás durante a sístole, porque uma válvula não se fecha direito. É um sopro constante, uniforme e sem pico, durante toda a sístole. Ocorre quando há uma insuficiência mitral ou tricúspide.
Já os sopros diastólicos é um som anormal que ocorre durante toda a diástole, quando o coração está se enchendo de sangue, podendo ter duas causas principais: estenose atrioventricular e insuficiência das válvulas semilunares, e são classificados em protodiastólicos, mesodiastólicos e telediastólicos. Os sopros sistodiastólicos, também chamados de contínuos, são audíveis durante toda a sístole e a diástole, sem pausa entre as bulhas. Um exemplo clássico é o da persistência do canal arterial, cujo som contínuo lembra o funcionamento de uma máquina a vapor. Na avaliação semiológica dos sopros, observamos aspectos como localização, irradiação, intensidade, timbre e tonalidade. A localização indica onde o som é mais audível, e a irradiação pode sugerir a estrutura valvar envolvida. Por exemplo, o sopro da estenose aórtica irradia-se para o pescoço, enquanto o da insuficiência mitral propaga-se para a axila. A intensidade pode variar de sopros muito leves, perceptíveis apenas em silêncio absoluto, até muito intensos, audíveis mesmo à distância. Essa variação depende do volume e da velocidade do fluxo sanguíneo, bem como fatores como a espessura da parede torácica. O timbre descreve o tipo de som percebido, como suave, áspero ou aspirativo, enquanto a tonalidade se refere à frequência, podendo ser grave ou aguda. Essas características ajudam na identificação da lesão envolvida. Por exemplo, o sopro ruflar da estenose mitral é grave e repetitivo, e o aspirativo da insuficiência aórtica é agudo e decrescente. Sopros cardíacos também podem se modificar com a respiração, a posição do paciente e o exercício físico. A inspiração profunda pode aumentar o retorno venoso ao coração direito, intensificando sopros como o da insuficiência tricúspide. Já o decúbito lateral esquerdo favorece a ausculta da estenose mitral, e o esforço físico tende a aumentar a intensidade dos sopros em geral. Por fim, os sopros inocentes não indicam alterações estruturais do coração. São geralmente sistólicos, de baixa intensidade, suaves, sem irradiação e mais frequentes em crianças. Apesar de benignos, sua identificação deve ser sempre acompanhada de uma avaliação clínica completa para exclusão de patologias. Com relação ao ruído da pericardite constritiva, este corresponde a um som cardíaco anormal que pode ser ouvido durante a ausculta de um paciente com pericardite constritiva, em que nessa condição há a presença de pericárdio espessado e fibrosado, que vai prejudicar o enchimento cardíaco adequado na diástole ventricular. Então, esse ruído vai ocorrer na diástole, sendo um som seco e de timbre alto. Ele vai ser causado pela interrupção brusca do enchimento ventricular devido à fibrose do pericárdio. Além disso, esse ruído é ouvido apenas na região apical, que é a ponta do coração, no endoápice, que é a parte interna do ápice, e na região tricúspide. E esse ruído pode ser confundido com o estalite da abertura da válvula mitral. Entretanto, eles se diferenciam porque esse estalido pode ser ouvido em vários focos, já esse ruído possui áreas específicas já citadas. Quanto ao atrito pericárdico, esse corresponde a um ruído anormal que vai ser causado por um roçar entre os folhetos do pericárdio. É comum na pericardite fibrinosa, onde os folhetos vão estar espessados e rugosos. Ele pode ser sistólico, diastólico ou contínuo, tendo um reforço na fase sistólica. As melhores áreas para auscultar esse ruído é entre o ápice cardíaco e a borda external esquerda. E também esse ruído não se irradia, tendo um timbre e tom áspero e soproso, podendo mudar de intensidade ou desaparecer no decorrer do dia. Porém, deve-se ter atenção para não confundir com sopros estalidos, pois estes possuem fase fixa do ciclo cardíaco, irradiam e não mudam de intensidade, diferentemente desse ruído, que pode ser contínuo, não irradia e muda de intensidade. O rumor venoso é um ruído fisiológico, ou seja, não corresponde a uma patologia. Ele possui um tom grave e é causado pelo turbilhão que o sangue faz quando há um encontro da veia jugular interna com o tronco braquiencefálico. Ele é ouvido na base do pescoço, especificamente acima da clavícula, e some quando se pressiona a jugular direita ou quando rotaciona o pescoço. Além disso, é importante ressaltar que esse ruído pode ser confundido com o sopro da persistência do canal arterial, pois também é contínuo e é audível numa região próxima a esse rumor. Porém, o sopro da persistência do canal arterial se difere do rumor venoso porque ele irradia do foco pulmonar para a clavícula e não desaparece com a compressão da jugular, assim como ocorre no rumor venoso.